nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, família Canção Nova. É com muita alegria que nos reencontramos para esta nossa caminhada de fé, a luz da fé. Eu sou o Padre José António Orantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, pároco de 5 comunidades cristãs e também assistente do Renovamento Carismático Católico. E a pedido da Canção Nova, encontro-me aqui convosco para irmos fazendo um percurso através do IUCAT, o Catecismo da Igreja Católica, na versão dos jovens, mas que pode ser um guia para qualquer pessoa, jovem ou menos jovem, para depois poder entrar a fundo no Catecismo verdadeiramente dito, que é este, numa edição, porque há várias edições, mas é este volume onde nós encontramos a riqueza e aquilo que se chama o depósito da nossa fé, onde naturalmente estão as verdades de fé e toda a interpretação que ao longo dos tempos a Igreja nos foi dando para enriquecermos. Mas naturalmente que este livro volumoso só tem sentido se for conhecido por nós. E para ser conhecido, naturalmente numa leitura contínua, pode ser um bocadinho desmotivador olhar para um volume tão grande e perceber quando é que poderemos chegar ao fim. Mas seguramente que a partir do IUCAT, esta versão universal, feita nesta edição juvenil, tem exatamente a vantagem de, através de perguntas e respostas, nós podermos aprofundar, conhecer e, conhecendo, viver melhor a nossa própria fé. De forma que, continuando o trabalho que temos vindo a realizar, de ver, através de algumas perguntas e as possíveis respostas, que só assim nós podemos também clarificar as razões da nossa própria fé, percebermos então o que está contido, neste caso, no credo, mas depois iremos ver ao longo do catecismo outras secções onde se fala da realidade da nossa fé. Mas voltando ao credo e ficando na nossa última sessão naquilo que chamaríamos a criação, perceber que foi Deus quem criou o mundo, mas poderá também haver uma pergunta, mas será que Deus criou o mundo e tudo ficou aí parado? Não. Deus criou e continua a providenciar para que o mundo se vá recriando permanentemente. E por isso uma pergunta que é feita também é: porventura Deus guia o mundo e a minha vida? Isto é, Deus não se limitou a criar, mas continua a orientar a nossa vida. E a resposta, claro que é sim, mas de um modo misterioso. Isto é, Deus criou-nos, criou primeiro o universo, depois o ser humano, continua naturalmente a dar-nos a vida todos os dias, mas sempre de forma misteriosa, porque Deus também é mistério. Como nós nunca poderemos compreender Deus à luz da razão, podemos sim, naturalmente, ter conhecimento da sua existência, aderirmos de alma e coração, mas compreendê-lo, naturalmente, não é possível por sermos nós criaturas. Mas por isso Deus nos conduz tudo ao seu aperfeiçoamento, pelo caminho que só Ele conhece. O que Ele criou não cai um instante das suas mãos. Portanto, é isto que nós chamamos a providência divina. Deus criou, mas Deus continua a sustentar. E por isso podemos dizer que Deus, numa linguagem figurada, tem o mundo nas suas mãos. Não é? Deus nunca deixa em suspenso nada daquilo que existe. E isso significa naturalmente que Deus está sempre atento,
à existência do mundo, ao seu desenvolvimento, mas sobretudo a cada um de nós. Porque para Deus não há multidões, há sempre um ser humano concreto, feito à sua imagem e semelhança, como daqui a pouco iremos ver. Então importa perceber que de facto a existência do mundo não é fruto do acaso e também não está à deriva, não é um caos, mas é um mundo ordenado, bem estruturado, porque Deus atua permanentemente na história. No nosso catecismo até se aprofunda mais esta realidade, dizendo: Deus atua tanto nos grandes factos da história como nos mais pequenos acontecimentos da nossa vida. Contudo, Ele não belisca a nossa liberdade, como se fôssemos marionetes aos seus planos eternos. Em Deus vivemos, movemos e existimos, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, é importante também esta clareza. Sabendo que Deus atua na criação, poderíamos ficar com a ideia de que então nós não temos liberdade. Deus é que nos vai orientando, Deus vai fazendo, vai dizendo e nós fazemos, Deus vai nos levando para onde quer. Não podemos esquecer uma outra realidade, o dom da liberdade. E este dom da liberdade é muito importante até para depois, quando chegarmos à questão do sofrimento. Significa então que Deus não me trata como um marionete, como todos conhecemos, aqueles bonequinhos que são conduzidos pela mão do homem através de um fio. Deus não faz isso, porque Deus nos deu a liberdade, mas Deus continua, naturalmente, a olhar atentamente para a história, a saber exatamente o que nós fazemos e, dando-nos a liberdade, permite, naturalmente, que façamos o bem e daí tenhamos as boas consequências e também que possamos fazer o mal e daí também tiramos as nossas consequências. Agora, não é Deus que nos leva para aqui ou para acolá, naturalmente deixou-nos uma orientação, deixou-nos a sua palavra, deixou-nos a sua vida, mas para que nós possamos também agir, e por isso é que é importante a fé, em sintonia com Deus, mas sabendo que Ele não vem também resolver os problemas na Terra com uma varinha de condão, mas que nos dá a luz, o entendimento, a força, a capacidade para podermos nós próprios agir em seu nome. E por isso é que nós, por exemplo, como cristãos, começamos um tempo de oração invocando a Ele, começamos um trabalho rezando, até mesmo antes e depois das refeições voltamos a rezar. Nós invocamos sempre a presença de Deus, porque efetivamente Ele está presente. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixou suspensos. Deus está presente em todas as vicissitudes da nossa vida, mesmo nas ocorrências dolorosas e nos supostos acasos aparentemente sem sentido. Deus também escreve direito por linhas tortas da nossa vida. O que Ele nos tira e o que nos dá, as situações em que Ele nos fortalece e as circunstâncias em que nos põe à prova. Tudo isto constitui ocasião e sinal da sua vontade. Portanto, nunca nos abandona, nunca nos deixa, permite que possamos passar ou por esta ou por aquela situação, mas dando-nos sempre também, se nós estivermos em sintonia com Ele, a capacidade de podermos discernir o que é melhor. Mas é importante então ficar claro, a providência existe. Deus não nos deixa abandonados e por isso permite que em qualquer momento tenhamos aquilo que é essencial para nós, e nós temos inclusive até testemunhos bem claros de pessoas, até de congregações, que se abandonaram sempre à providência divina e nada lhes faltou. Tudo, a prova, por exemplo, esta mesma obra onde nos encontramos, esta obra de Deus, a Canção Nova, que está sempre nesta linha da providência divina, isto é, confiando no Senhor, fazendo, por exemplo, todos os missionários desta comunidade fazem aquilo que devem fazer, na sequência daquela vocação que o Senhor lhes concedeu, e depois Deus providencia para que nada falte, até porque há muitos meios aqui em jogo, meios de comunicação, instrumentos, máquinas, que são naturalmente necessários para que o Evangelho chegue a tantas pessoas onde, de outra forma, não poderia chegar. Então Deus põe-nos em trabalho, digamos, em ação, mas depois providencia para que nada falte. Então a providência divina existe,
É uma realidade concreta, não é uma simples teoria, mas é importante que eu confie mais em Deus do que apenas nas minhas capacidades. Que papel desempenha o ser humano na providência divina? Pois, da parte de Deus não há dificuldades, sabemos que Ele age, mas da nossa parte, que ação é que nós podemos ter para que naturalmente esta providência possa acontecer? E o Catecismo nos diz: o aperfeiçoamento da criação, pela providência divina, não acontece acima e para além de nós. Deus convida-nos a colaborar no aperfeiçoamento da criação. Portanto, a nossa ação neste mundo concreto é também um sinal dessa providência divina. Porquê? Porque Deus permite que nós façamos coisas, que nós possamos melhorar também este mundo, como diz o chefe, o fundador do escotismo, Baden-Powell. Nós temos obrigação de deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquilo que encontramos. Ora, esse bocadinho melhor passa pelo contributo que cada um de nós dá para que o mundo se vá aperfeiçoando, para que o ser humano vá naturalmente tendo mais qualidade de vida. E sempre em ordem depois à sua mesma salvação. Mas nós precisamos também de exemplos, e um dos exemplos mais concretos que deu provas desta existência, desta providência divina, foi uma mulher que está já nos altares e que é subejamente conhecida por todos nós, a Madre Teresa de Calcutá, ou agora Santa Teresa de Calcutá. Diz ela que sou apenas um pequeno lápis na mão de Nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis. E pode escrever ou desenhar aquilo que Ele quiser e onde Ele desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material empregue, mas aquele que os utilizou. Quando de igual modo Deus age em nós e através de nós, nunca deveríamos confundir os nossos pensamentos, os nossos planos e os atos com a ação de Deus. No fundo, Ele não precisaria do nosso trabalho. Mesmo na ausência deste, nada lhe faltaria. Ou seja, Deus pode tudo. Deus não precisaria de nós para nada. É importante termos consciência disto. Mas Deus quer precisar de nós. É diferente. E isto revela também o amor que nos tem e sabe naturalmente como nos criou. Mas o importante é perceber que Deus pode fazer através de cada um de nós maravilhas. Santa Teresa fez muitas maravilhas e a sua obra continua a fazer. Porquê? Porque ela se abandonou nas mãos de Deus. Foi o tal lápis. Quem desenha ou quem pinta, depois usa um papel, pode ser muito bom, uma tinta muito boa, mas naturalmente que a beleza daquele desenho, daquele projeto, daquela criação, não dependem da tinta, do pincel, ou do lápis, ou do papel, mas sim da pessoa que fez, do gênio que é aquela pessoa. Ora, é isso exatamente que acontece. Deus é que é o autor de tudo o que é bom. Nós apenas somos um instrumento. E esse instrumento está ao serviço de Deus. Então aquilo que nós fazemos, se fazemos sempre em sintonia com Deus, vai permitir que a ação de Deus aconteça. Vai permitir, naturalmente, que, no caso concreto da Madre Teresa e de tantas outras pessoas, vai permitir o quê? Que haja menos pessoas feridas, que haja menos pessoas a passar fome. Portanto, Deus vai atuando através de pessoas concretas. Deus faz maravilhas através de pessoas concretas. Portanto, Deus não precisaria disso, mas quer precisar. Portanto, temos que perceber que é fruto desta bondade, deste amor que Deus tem por nós, que Ele quer agir e, através da nossa ação, podemos fazer maravilhas. Há uma oração que nós conhecemos subejamente, de São Francisco de Assis, que chama-se fazer de mim um instrumento da vossa paz. Ou seja, o ser humano pode ser um instrumento maravilhoso neste mundo. E por isso São Francisco, que é o grande homem do amor à criação, reza nesta oração o seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Ou seja, esta forma de agir no mundo é também fazer com que Deus possa agir. Porque naturalmente Deus como é que pode agir e onde é que vai agir? Através de cada pessoa. Se eu for capaz de levar a paz para um grupo que está desabindo ou para um coração mais frio, eu estou a contribuir nesta ação de Deus. Se eu permitir que onde há ódio impere o amor, eu estou a permitir exatamente esta ação de Deus. Se eu estou a esclarecer, a tirar as dúvidas para levar a verdadeira fé, eu estou a ser um instrumento de Deus. Então, a grande providência de Deus vai acontecendo através da ação do ser humano. O ser humano que age nunca sozinho, mas sempre interligado com o Senhor Deus. Se Deus tudo pode e sabe, por que não evita o mal? Ora, encontramos aqui uma pergunta que muitas vezes nos preocupa e que, aliás, até serve não só para quem tem dúvidas, para quem está a fazer um aprofundamento da sua fé, ou mesmo até para quem não tem fé e, porventura, quer ter, mas pelo menos não sente nada ainda, e diz, mas como é que se Deus existe, acontece o mal? Pois, tendo presente esta grande questão, São Tomás de Aquino, um dos grandes santos da Idade Média, diz-nos, Deus só permite o mal para fazer surgir dele algo melhor. Há uma coisa que nós nunca podemos esquecer. Deus é bom, e bom com maiúscula, e bom por excelência. Deus é bondade. Ora, sendo Deus a bondade por excelência, o autor da bondade, não pode haver mal. Portanto, Deus não podia criar o mal. Então, o mal existe, é verdade. Não sendo criado por Deus, naturalmente existe porque Deus permite. Mas nunca permite como forma de castigo, apenas para nos aniquilar, mas permite que o mal aconteça, podendo naturalmente daí tirar sempre o bem, e às vezes como sinal de correção. É normal percebermos esta linguagem. Deus não castiga no sentido de condenar, mas corrige, que é totalmente diferente. Um bom pai, uma boa mãe, não tem que ser agressivos, não tem que ser violentos, mas corrigem os filhos. Pode ser com uma palavra mais severa, pode ser com uma atitude, mas querem corrigir. Ora, assim acontece com o Senhor Deus. Ele não nos quer castigar. Aliás, Ele diz mesmo, eu vim ao mundo para salvar o mundo, mas quer nos corrigir. E às vezes o mal pode ter essa finalidade. E por isso é que Deus permite que o mal exista, mas para daí tirar sempre um bem. Então, o mal não é um castigo que Deus nos dá, mas é uma oportunidade, porventura, que podemos ter para daí retirarmos um bem muito maior. O mal no mundo é um mistério sombrio e doloroso. O próprio crucificado perguntou ao Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Reparem que Jesus, nessa hora tão difícil da sua vida em termos humanos, vê o sofrimento de forma muito concreta. Aliás, antes de sofrer, já suou gotas de sangue, porque sabia naturalmente o que ia sofrer. E pode parecer, nesta afirmação, retirada de São Mateus, no capítulo 27, versículos 46, que Deus o terá abandonado. Mas não. Deus está presente. Deus não esquece. E não podia esquecer o seu filho primogênito. Mas permite que o seu filho passe por este sofrimento, que é horrível. Não só porque antes de sofrer já sabia o que ia sofrer, coisa que não acontece connosco. Nós podemos, a partir de alguma atitude que tenhamos, imaginar as consequências dessa atitude. Mas imaginar, não 100%. Mas Jesus sabia com muita clareza tudo o que ia acontecer. E, portanto, esse sofrimento já psicológico, que naturalmente do que vai acontecer, permitiu que ele suasse sangue. E depois o sofrimento que nós sabemos que aconteceu é de facto horrendo. Mas porquê? Porque Deus queria tirar daí um bem muito maior. Aquele sofrimento até à cruz e a própria crucifixão
foram momentos muito dolorosos. Mas o que é que vem a seguir? A ressurreição, a vida por excelência. Então, o que o Senhor Deus quer mostrar-nos com o mal é que a seguir ao mal virá sempre um bem muito maior. E que neste caso concreto de Jesus, a morte foi vencida, foi aniquilada pela vida em plenitude. Reparem que a maior boa notícia, a maior alegria do mundo é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para os Atos dos Apóstolos, vemos como os apóstolos, com uma alegria estupenda, que aliás é um dos primeiros frutos do Espírito Santo, revela exatamente o quê? O quanto eles diziam, de uma forma concreta, sem medos, sem qualquer recurso linguístico, mas dizendo concretamente: aquele que vós matastes está vivo. Aquele que vós fizeste passar pelo sofrimento está vivo, ressuscitou. Portanto, esta foi a grande alegria, a grande boa notícia, a grande boa nova do mundo inteiro, que marcou o mundo e continua a marcar o mundo. Porquê? Porque Deus venceu a morte. Então o mal, embora vá existindo e vai coexistindo em muitas circunstâncias, não tem o seu apogeu. Esse mal vai terminar todo. E vai terminar, naturalmente, de uma vez por todas, quando o Senhor Jesus vier na sua dimensão gloriosa para criar os novos céus e a nova terra. Até lá, teremos de coexistir com esse mal, mas sabendo que há uma verdade que nunca podemos esquecer: que o bem é sempre superior ao mal. O bem é muito maior. Há um provérbio, penso que é japonês, que diz desta forma, esta verdade: faz mais barulho uma árvore que cai na floresta do que 1000 árvores que estão a crescer. Quem tem experiência, já viu o corte de um pinheiro, de um eucalipto, quando cai no chão, fazem um barulho ensurdecedor. Mas 1000 árvores que estão a nascer não fazem barulho. Apenas se houver um bocadinho de vento, se houve aquela brisa suave das folhas. Isto quer dizer então que o mal não é maior que o bem. Uma árvore não é mais do que 1000, mas o mal faz sempre mais ruído, provoca naturalmente mais efeitos, mas o bem é maior. Só que o bem é mais silencioso. Se quisermos uma outra comparação, as nossas notícias dos jornais, das televisões, dos rádios, quais são em maior número? São aquelas que dizem respeito ao mal. Acidentes, problemas da natureza, dificuldades agora com o vírus que nos vai assolando. Todos os dias ouvimos falar deste vírus, dos seus efeitos nefastos. É verdade que, aparentemente, parece-nos que o mal está a ser maior que o bem, mas, na verdade, o bem supera de longe o mal. O bem é sempre maior e o bem será também a palavra final de ordem neste mundo quando Jesus vier na sua segunda vinda. Naturalmente que isto não nos deve fazer esquecer que a vida cristã é uma luta permanente entre o bem cristão, o bem maior, que é Deus, e o mal que devemos combater. E por isso termino com as palavras de São Paulo: quantas vezes faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Mas naturalmente porque temos esta consciência, queremos fazer melhor. Então importa não nos deixarmos apenas levar pelo mal ou pensar que o mal tem sempre a última palavra, mas levemos-nos pelo bem, façamos o bem que está ao nosso alcance, colaboremos com esta ação de Deus, que é o mesmo dizer com a providência de Deus, para que este mundo seja melhor, sempre através do contributo de cada um de nós. E assim, para que a nossa vida aqui na Terra seja um permanente agir segundo a vontade do Senhor, vamos-lhe pedir a sua bênção, para nos fortalecer nesta caminhada, para percebermos que não estamos a agir apenas em nome próprio, mas sempre em nome do Senhor. Com a sua bênção nós podemos, de facto, viver melhor e com a consciência de que estamos a agir sempre em nome do Senhor. Então que o Senhor Deus derrame sobre vós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que possamos ter algum feedback também da vossa presença nestes programas, solicitamos que, através do e-mail que está a passar em rodapé, possam enviar-nos alguma questão, alguma
chega alguma correção, porventura fraterna, alguma pergunta, para depois podermos também corresponder aos vossos anseios. Até lá, continuemos a caminhar aprofundando este catecismo, isto é, percebendo a riqueza e a beleza da nossa fé.